Graça e paz, família de Deus. Hoje eu quero fazer aqui no nosso devocional uma reflexão um pouco diferente. Vamos falar um pouco aqui sobre Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, onde fala lá que Jesus ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma humana, ele se tornou como os homens e se tornou servo de todos. E a Bíblia diz então no versículo 8 que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não somente Jesus teve essa percepção de como deveria ser o comportamento dele para que ele cumprisse a missão dele. Observe que Paulo, no versículo 5, diz que ele desejava que houvesse em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo fala disso com propriedade, porque foi isso que ele fez. Paulo se esvaziou de tudo que ele tinha. A Bíblia diz que ele abriu mão dos seus reconhecimentos que ele tinha diante da sociedade, como cidadão, ele abriu mão daquilo que ele tinha como reconhecimento dentro da religião, e ele diz que considerou essas coisas como esterco, a fim de conhecer a Cristo. Porque Cristo só pode ser conhecido quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Ele só pode ser conhecido por nós, ele só pode ser conhecido pelas pessoas quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Então ele será conhecido por nós, ele será percebido em nós quando nós realmente seguirmos o exemplo daquele que realmente é o nosso modelo. Cabe a mim e a você, a partir dessa mensagem, refletir sobre o que nós precisamos abrir mão. Se existem algumas coisas ainda na nossa vida das quais nós temos que nos esvaziar, das quais nós temos que olhar para ela e dizer: isso não passa de lixo, isso não coopera em nada para que eu possa conhecer melhor a Cristo. Isso não coopera em nada para que as pessoas que precisam conhecer a Cristo conheçam Cristo através da minha vida, através da minha forma de viver, da maneira como eu lido com essas pessoas, porque Jesus o que ele fez foi abrir mão de tudo aquilo que ele tinha direito. Ele abriu mão dos seus direitos. E quando eu digo do que nós temos que abrir mão disso, é também direito, do que nós temos que abrir mão, para que nós possamos falar com as pessoas no níveis dela, não se tornar como elas em alguns momentos pecadoras, corruptas, mas entendermos que nós precisamos nos esvaziar, precisamos deixar de lado tudo aquilo que muitas vezes faz com que as pessoas olhem para nós, muitas vezes por culpa nossa, de lidarmos com algumas bênçãos que já temos recebido do Senhor, muitas vezes nos colocamos como se fôssemos superiores, mas que nós possamos entender isso, que às vezes as pessoas também têm uma visão distorcida, mas que eles possam entender que nós estamos aqui para servir a Deus, servindo as pessoas, e assim as pessoas possam conhecer a Cristo e também um dia receber a alegria e a certeza da salvação, assim como nós recebemos. Que nós possamos entender que não há nada mais precioso do que conhecer a Cristo. E onde Cristo está? Na cruz. Não que ele esteja lá ainda morto, mas ele está no caminho da cruz, no caminho onde ele nos convidou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Faça essa reflexão e que nós possamos ser iluminados pelo Espírito para entendermos do que nós precisamos nos esvaziar. Eu fui iluminado por Deus, confesso que esse versículo me ministrou muito ao meu coração nesse dia e que o Senhor nos ajude a encontrarmos o caminho da cruz. Deus abençoe.